Então vamos relembrar o que a gente estava falando na aula passada? Na aula passada a gente definiu duas classes de problemas, P e NP, e essas classes de problemas, a definição delas tem a ver com o que a gente consegue fazer eficientemente. E a gente definiu que, né, agora para sempre eficiente é tempo polinomial, tá? Polinomial no tamanho da entrada do problema, tá? Então a gente definiu a classe P como sendo a classe dos problemas que a gente consegue resolver em tempo polinomial e a classe NP dos problemas que a gente consegue conferir em tempo polinomial. Tá? Mais formalmente, a gente normalmente se refere a isso aqui como usa o termo verificar, tá? E aí para verificar a gente tem acesso a um certificado, né, que ajuda a gente a se convencer de uma resposta sim, tá? Então é importante aí também a resposta sim. E muitas vezes as pessoas usam o termo decidir, né, porque já que o problema é de decisão, é que a gente quer decidir uma entrada em tempo polinomial, saber se ela é resposta sim ou não em tempo polinomial. Bom, e aí no final da aula a gente estava discutindo o que significa, o que a gente pode concluir quando a gente tem uma redução de tempo polinomial de um problema para outro, né? E aí eu usei, por exemplo, uma das notações que eu apresentei foi essa daqui, né? Dizendo que a gente consegue reduzir o problema π1 a π2. Né? Então, a gente tem uma transformação que leva uma instância de π1 a π2, e a resposta da instância que ela gera é a mesma, e essa transformação é feita em tempo polinomial. E a gente concluiu que se existe um negócio desse aqui, né, então se π1 é polinomialmente redutível a π2, então, né, informalmente a gente sabe o quê? π2 é pelo menos tão difícil quanto π1. Porque pelo menos porque poderia ser ainda mais difícil, tá? Então essa era a interpretação que a gente deu para uma das consequências da gente ter essa redução. Qual era a consequência de ter essa redução? A consequência era, se eu conseguisse um algoritmo polinomial para π2, eu conseguiria um algoritmo polinomial para π1 também. Né? E aí a gente listou quais eram os cenários, né, que a gente poderia ter. Poderia ser que π1 fosse decidível em tempo polinomial e π2 não. Ou poderia ser que os dois tivessem a mesma dificuldade. Mas a gente viu que não pode ser o contrário, do π2 ser mais fácil do que o π1. Mais fácil no sentido de o π2 ser resolvido em tempo polinomial e o π1 não. Tá? Então, isso foi o que a gente chegou no final da aula. E agora eu vou discutir algumas... Primeiro eu vou discutir uma propriedade disso daqui que vai ser interessante. E depois a gente vai definir o que são os problemas NP difíceis. Tá? Então, uma propriedade relativamente simples, mas que é muito importante, para não dizer fundamental aqui, é o seguinte. Se eu tenho um problema π1, que eu consigo fazer uma transformação polinomial para π2, e eu tenho uma outra redução polinomial que leva π2 no problema π3, será que eu consigo concluir alguma coisa da relação de π1 com π3? Usando o símbolo de menor ou igual, dá vontade de fazer uma afirmação, dá? Se a gente olhasse para esse símbolo e pensasse como números, o que dá vontade de a gente escrever aqui? P1 é menor polinomialmente que P3? P3? π1 pode ser reduzido em tempo polinomial para π3. Então, a gente gostaria de poder concluir isso daqui, tá? E por que isso é verdade? Bom, basicamente o mesmo raciocínio que a gente fez ontem, quando a gente fez a composição da transformação de π1 para π2 com um algoritmo para resolver π2, a gente pode fazer basicamente o mesmo raciocínio aqui, né? Então, imagina que eu tenho uma transformação T1, que transforma π1 em π2, que leva tempo tamanho da instância 1 elevado a uma certa constante c.
tá? Então, nesse tempo, eu construí uma instância I2, e eu sei que o tamanho do I2 é, no máximo, o número de passos que eu dei no algoritmo, né? Cada passo eu estou escrevendo no máximo um bit na saída, né? Então, isso aqui é limitado pelo tempo de execução da própria transformação, tá? Então, o T1 leva uma instância de I1 para uma instância de I2. Estou abusando um pouquinho de notação aqui, mas eu acho que dá para entender o que eu estou dizendo. E o T2, imagina que é uma outra transformação que leva uma instância de I2 numa instância de P2, numa instância de P3. Deixa eu botar Pi aqui, vai, só para abusar um pouco menos. Ele transforma o P2 em P3, tá? Imagina que existe essa transformação, né? O que a gente está dizendo aqui, existem essas duas transformações. Então, essa aqui é a transformação T1, essa aqui é a transformação T2. E vamos supor que ela leva tempo I2 elevado a C, e vai construir. O acento de constrói, eu acho que é um acento que caiu numa reforma ortográfica aí recente, né? Recente, tipo 10 anos atrás. Ou não? Acho que não tem acento mesmo, não. Acho que tinha e depois parou de ter. Então, tô atualizado. Na verdade, aqui a gente não pode assumir que é a mesma constante, né? Então, eu vou colocar, ao invés de C aqui, eu vou colocar D, tá? Bom, mas agora eu posso compor essas duas transformações, né? Eu posso conceber uma transformação T3, que é o quê? Eu pego a instância I1, aplico a transformação T1, pego o resultado e aplico a transformação T2. Tá? Então, T3 do I1, e isso aqui vai me dar o quê? A saída de T2 é uma instância do terceiro problema, né? Do P3, tá? Então, isso daqui vai me dar um certo I3, mas a gente consegue limitar o tamanho dele usando essas constantes C e D, né? Por quê? Bom, eu sei que a saída do I1, perdão, aqui era para ser T1, né? A saída do T1 vai ter tamanho no máximo I1 elevado a C. Quando eu dou isso como entrada para o T2, o tamanho da saída vai ser no máximo isso elevado a D. Bom, mas isso daqui é um polinômio do tamanho da entrada, né? É o tamanho de I1 elevado a uma constante. CD é uma constante, tá? Então, esse argumento aqui é uma prova um pouquinho informal, tá? Para a gente ganhar tempo, mas é basicamente a prova desse argumento aqui. Se eu tenho uma redução de P1 para P2 e tenho uma redução de P2 para P3, então eu tenho uma redução de P1 para P3, tá? Então, basicamente o que a gente está dizendo é transformações polinomiais são transitivas. Se eu sei ir de A para B, de B para C, então eu sei ir de A para C, satisfazendo as mesmas propriedades que a gente gostaria. Tempo polinomial e o mapeamento se a instância era sim, ela continua sendo sim, se a instância era não, ela continua sendo não. Tudo bem até aqui? Professor, ali naquela parte ali, T1 leva tempo I1 elevado a C e constrói I2, né? Uhum. Com o tamanho de I2 menor ou igual a I1 elevado a C. Ali não seria I2 elevado a D? Aqui? Isso, anterior, né? O I2. Não, aqui o que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, eu tenho um algoritmo, tá? Vamos pensar abstratamente. Eu tenho um algoritmo A, ele tem uma entrada X, ele roda em tempo T e produz uma saída Y. Tá? Então, pensar na coisa mais geral possível. Eu tenho um algoritmo
tá? Nem sei qual problema que ele está resolvendo, não me importa muito. Mas ele está recebendo uma entrada X, ele está rodando num certo tempo T e está produzindo uma saída Y. Pode ser um algoritmo para um problema de decisão, a saída é só um bit, sim ou não, ou pode ser um problema de otimização, não importa. A única coisa que eu sei, olhando para isso daqui, tá? Para essas variáveis aqui, a única coisa que eu consigo realmente afirmar é o seguinte: bom, se ele produz uma saída y, então quando eu olho para o comprimento do y, né, o número de bits da saída, isso daqui está limitado pelo t. Porque se a gente estiver assumindo que a nossa máquina ela bota no máximo 1 bit na saída por unidade de tempo, a gente pode pensar que é 32 bits, tudo bem, é uma constante, não vai importar muito para a gente. Mas o que eu estou afirmando é, se eu dou 10 passos, eu só consigo escrever 10 coisas na saída. Se eu dou 1000 passos, eu só consigo escrever 1000 coisas na saída. Tá? Então, esse fato aqui é o que eu estou usando aqui em cima. Eu levo um tempo que é polinomial no tamanho da entrada, então esse aqui é o meu t. Tá? Esse daqui é o meu y, é a minha saída. A única coisa que eu estou afirmando é o comprimento da saída, o número de bits que a minha saída tem, o meu I2 tem, está limitado pelo número de passos que eu executei desse algoritmo T1. Tudo bem? Entendi. E aqui embaixo a mesma coisa, né? Então, assim, pode ser que o algoritmo seja muito mais eficiente, tá? É só porque a gente não consegue encontrar um limite melhor, mas tudo bem, esse limite é suficiente, eu só quero que seja polinomial. Provavelmente, nessas reduções, o que a gente vai ter? Eu vou ter um algoritmo que, de repente, sei lá, é quadrático na entrada, mas gera uma saída que tem tamanho linear. Mas tudo bem, eu posso limitar por quadrático também, eu só preciso limitar por um polinômio. Eu não preciso encontrar o melhor limitante possível. Mais alguma outra pergunta aqui? Não. Bom, e esse fato a gente vai guardar aqui no nosso cantinho da nossa cabeça, porque ele vai ser útil para a gente depois. Daqui a pouquinho, na verdade. Então, voltando aqui nessa afirmação e nessa interpretação dessa afirmação aqui, né? Se eu tenho uma redução de π1 para π2, então π2 é pelo menos tão difícil quanto Q1. Tá escrito Q, né? Q é estranho, deixa eu ver quanto. E aí, bom, talvez seja uma estrutura que seja um pouco menos comum em português, né? Ela é um pouco mais comum em inglês, mas mesmo assim é uma coisa mais técnica, não é tão cotidiana. Que é o seguinte: quando eu pergunto para você o quão difícil é uma coisa, né? Você fala assim, não, tal coisa é difícil, mas o quão difícil é uma coisa? É muito normal a gente querer fazer uma analogia, né? Tão difícil quanto alguma coisa, né? Então, quando eu digo assim, P2 é pelo menos tão difícil quanto π1, e alguém pergunta para você, tá, quão difícil é π2? Aí você fala assim, vai ser pelo menos π1 difícil. Tá? Ou seja, eu estou dizendo que ele é pelo menos tão difícil quanto π1. A gente agora vai definir o que é NP difícil. E a ideia do NP difícil é basicamente essa. Quando alguém disser para você assim, esse problema é NP difícil, o que você vai concluir? Ele é pelo menos tão difícil quanto os problemas de NP. Tá? Ou seja, se eu consigo resolver aquele problema, eu consigo resolver qualquer problema de NP. Da mesma forma que aqui, quando eu digo que π2 é pelo menos tão difícil quanto π1, se eu consigo resolver π2, eu consigo resolver π1. Tá? Então, vamos definir a nossa classe, que é a principal classe aqui do nosso módulo, que é a classe dos problemas NP difíceis, tá? E aí, às vezes, a gente usa NP difícil como substantivo, às vezes como adjetivo, tá? Você pode pensar NP difícil como sendo um conjunto, que tem um monte de problema lá dentro, você pode usar como adjetivo, o problema é NP difícil, ou o problema está em NP difícil, pertence, tá? A gente, às vezes, usa as coisas de maneira intercambiável, mas
assim como P e NP vai ser um conjunto de problemas, de novo de decisão, né? A gente combinou que é sempre problema de decisão que a gente está se referindo. Então, a classe NP difícil, deixa eu escrever a palavrinha classe aqui, vai ser uma classe de problemas que vai ser difícil. Difícil em que sentido? Difícil no sentido de NP, tão difícil quanto os problemas de NP, tá? Não quer descer, então fica aí. Então, a classe NP difícil é a classe dos problemas, classe para os quais, vou dar um nome para o problema, tá? Pi para os quais existe transformação polinomial de qualquer problema de NP para π. Tá? Ou seja, escrevendo isso de um jeito mais compacto, dizer que um problema é NP difícil significa dizer o seguinte, ó, para qualquer problema π' que eu pegar dentro de NP, π' pode ser reduzido em tempo polinomial para π. Isso aqui significa dizer que π é NP difícil. Então, se isso aqui é verdade, dizemos... Então, deixa eu só deixar bem claro que aqui tem uma linha, tá? É π' e π que a gente está comparando. Dizemos que π é NP difícil. Tá? Então, as duas coisas que eu escrevi, as duas frases são equivalentes, tá? São só maneiras diferentes de a gente escrever. Tem gente que vai entender melhor de um jeito e a gente vai entender do outro, então a gente escreve dos dois. Tá? Então, repara que o que eu estou dizendo aqui é extremamente forte. Tá? A gente tinha uma classe NP que aparentemente engloba todos os problemas que a gente viu nesse curso, ou pelo menos a versão de decisão de todos os problemas que a gente viu nesse curso. A gente não falou sobre nada que pertence a NP. Até tem um ou outro que às vezes é difícil ver que pertence, tem um ou outro que até acredita-se que não existe, mas dos problemas comuns que a gente viu, né? Seja um problema em gráfico, quero conferir que um caminho mínimo tem comprimento no máximo K, ou um problema da mochila, eu quero mostrar que tem uma solução que me dá um lucro pelo menos K. Todos esses problemas pertencem a NP, tá? E aí agora a gente está definindo uma outra classe de problemas que, a princípio, pode ter interseção com NP, pode ser subconjunto, pode ser superconjunto, a gente vai discutir isso já já, mas é um outro conjunto de problemas, tal que, para qualquer problema que eu pegar dentro de NP, eu consigo transformar ele nesse problema π meu. Tá? Então, eu estou fazendo uma afirmação que parece até difícil de provar alguma coisa sobre isso, né? Porque eu estou falando o seguinte, ó, pega essa classe aqui que é infinita, tem infinitos problemas aqui, pega o meu problema π favorito, eu estou dizendo o seguinte, ó, para qualquer π' que eu pegar aqui, pode ser esse cara, ou pode ser, de repente, esse outro cara daqui, ou pode ser esse outro cara aqui. Para qualquer problema em NP, eu consigo encontrar essa redução de tempo polinomial. Ou seja, se eu resolver π em tempo polinomial, eu consigo resolver qualquer problema dentro de NP em tempo polinomial. Tudo bem? É isso que eu estou definindo. São esses problemas. Tá? A princípio não precisaria nem existir um problema assim. Professor, a minha dúvida é por que π está sendo representado fora do conjunto NP? Eu não sei se ele está dentro. De qualquer jeito que eu desenhar, vai possivelmente estar errado. Né? Ele pode estar dentro, ele pode estar fora. Tá? Então, pode ser que o π esteja fora, ou pode ser que ele esteja dentro. Mas a sua pergunta é totalmente válida. A gente vai mostrar que existem problemas NP difíceis dentro de NP, e a gente vai mostrar
eu vou mencionar rapidamente, eu não vou perder muito tempo com isso, mas existem problemas NP difíceis fora de NP também. Acho que essa última frase aí é que eu não tinha conseguido entender, porque para mim, se ele era NP difícil, significava dizer que ele é parte do NP e com essa propriedade adicional. Não. A definição de NP difícil não faz nenhuma hipótese sobre ele pertencer a NP ou não. Entendi. Tá? E lembra, quando eu estou falando que alguma coisa é difícil, é pelo menos tão difícil quanto, mas pode ser muito mais difícil. Tá? Aham. Então, tem problemas NP difíceis que são, assim, absurdamente mais difíceis que NP. Que Entendi. qualquer problema de NP. Tá? E que não Entendi. vão, de fato, pertencer a NP. Beleza, obrigado. Então, eu vou escrever essa observação aqui, porque ela é importante sobre... para reforçar essa coisa de que tem redução para todos os problemas de NP. Então, se um problema P admite, ou vamos colocar assim, se um problema P é NP difícil, e pode ser resolvido em tempo polinomial, então todo problema NP pode ser resolvido em tempo polinomial também. Porque eu sempre posso, faz a redução para ele, em tempo polinomial, resolve ele em tempo polinomial. Né? Então, basicamente, a gente está falando o seguinte, então pegou NP. Tá? Ô Vinícius, quanto a isso, uma dúvida. Em geral, né, o pessoal, quando quer provar que P igual a NP, estou dizendo em geral, só posso estar errado, mas pelo menos que eu observo na literatura, o pessoal trabalha lá com o conceito de NP completo. E o que eu ia te perguntar é justamente isso. A gente vai definindo o que é NP Isso. Sim. Mas a dúvida é no seguinte sentido. Né? Por que, em geral, essa abordagem de trabalhar com o NP completo, se tem essa observação que você colocou aí? Se eu provasse que o NP difícil também está em P, eu provaria que é um NP. Deixa eu definir o que é NP completo primeiro, e depois a gente fala sobre isso. Me pergunta de novo isso daqui a pouco, tá? Ok, obrigado. Então, um ponto que foi levantado aí já 2 vezes, né, tanto na pergunta anterior quanto agora, é sobre... Bom, agora talvez esteja um pouco implícito, mas é sobre se esse problema π está dentro ou está fora de NP. Tá? Então, repara, poderia ser que não tivesse nenhum problema NP difícil dentro de NP. Tá? Poderia ser que, de repente, sei lá, esse problema eu consigo transformar nesse outro, o primeiro eu consigo transformar no segundo, o segundo eu consigo transformar no terceiro, o terceiro eu consigo transformar... O terceiro eu não consigo transformar no primeiro. Poderia ser que tivessem problemas incomparáveis, esse cara eu não consigo transformar nesse, e esse eu não consigo transformar naquele outro. Poderia ter qualquer tipo de relação entre problemas, né? Os problemas eles poderiam ter características esquisitas, que cada um é difícil de um jeito diferente, mas eles são difíceis de uma forma que, esse eu não consigo transformar nesse, porque tem alguma dificuldade aqui que esse aqui não captura, e vice-versa. Esse tem alguma dificuldade que esse outro não captura. Eu fico gesticulando, eu sei que eu tenho que evitar isso, desculpa. Mas o que eu estou dizendo é, poderia ser que não tivesse um problema π NP difícil dentro de NP, tá? Mas a verdade é que eles existem, tá? E os problemas que são NP difíceis e estão dentro de NP, eles têm um nome especial, que são os problemas NP completos, tá? Então, vamos definir a nossa última classe que a gente vai definir de complexidade, que é a seguinte. Existem diversas outras classes de complexidade, tá? Algumas relacionadas ou não com coisas que a gente faz em tempo polinomial e reduções polinomiais, mas a gente vai se restringir a essas daqui. Então, a gente vai definir agora o que é um problema NP completo, se ele é NP difícil
I pertence a NP. Tá? Então, graficamente, o que a gente está dizendo é o seguinte, ó. Se eu pegar aqui NP e aqui NP difícil, então aqui no meio, a interseção é exatamente o que a gente chama de NP completo. Tá? A definição de NP completo é isso. São os caras que estão ali, nos dois, na interseção dos dois. Tá? E aí, bom, a gente tem várias perguntas que a gente pode fazer aqui, né? Será que tem alguém aqui? Será que tem alguém que é NP e não NP completo? Bom, pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha um problema ali que é tão fácil, mas tão fácil, que eu não consigo transformar os outros nele. Tá? Ele é muito mais fácil que todo o resto de NP. Pode ser que... Aqui também, né? Pode ser que tenha. Pode ser que você tenha um cara que seja muito difícil. Tão difícil assim que leva tempo exponencial para computar, tá? Ou que nem dá, não é nem computável. Mas ainda assim eu consigo transformar um problema fácil num problema mais difícil, né? Lembrando que NP difícil significa eu consigo transformar os problemas de NP nele. Mas pode ser que eu esteja transformando uma coisa que eu até sei calcular numa coisa que eu não sei nem por onde começar, nem força bruta eu sei fazer, de tão difícil que o problema é. Tá? Bom, e aí nesse desenho a gente tem que perguntar o seguinte, onde é que entra o tal do P aqui, né? Bom, o P, a classe P, né, ela não pode estar aqui fora, porque a gente sabe que é um subconjunto de NP. Né? A gente discutiu isso na aula passada. Então se ele é um subconjunto, tem basicamente... Bom, ele pode estar aqui assim, né? Disjunto do NP completo, ele pode estar aqui junto com alguma interseção com o NP completo, ele pode ser igual ao NP, a gente tem vários cenários possíveis. Mas vamos pensar o que acontece, por exemplo, nesse cenário que eu desenhei por último. Né? Imagina que tem alguém aqui que seja NP completo e esteja em P. Né? Vamos imaginar que a gente tivesse essa configuração aqui. Qual é a consequência disso? Está escrito aqui em cima. Seria NP difícil também? Isso, NP completo é um subconjunto de NP difícil, né? Então, eu estou pegando um problema... Se um problema existir desse jeito que a gente desenhou, então ele está em P, está em NP e NP difícil também. Alguém falou alguma outra coisa ao mesmo tempo que eu não consegui ouvir. Eu falei que se existe isso, então você consegue resolver um NP difícil polinomialmente. Então você consegue resolver esse NP difícil polinomialmente, e aí, qual é a consequência disso? Eu consigo resolver qualquer problema de NP em tempo polinomial, né? Que foi essa observação que a gente escreveu aqui, né? Se eu tenho um problema que é NP difícil, que pode ser resolvido em tempo polinomial, então pegou NP, tá? Então, do jeito que está desenhado, não pode ser, né? Se tiver interseção, então, na verdade, a gente tem isso daqui, né? P igual a NP. Esse é um cenário possível. Então, esse é um cenário... A gente não sabe como é o nosso universo, a gente não entende o nosso universo também, mas pode ser que a gente esteja nesse daqui. Tá? Esse é o caso em que P igual a NP. Tá? E qual é o segundo cenário possível? Bom, o segundo cenário possível, que eu particularmente considero, se fosse para chutar, né? Eu vivo a minha vida assumindo que esse é o cenário real. Engraçado falar isso, né? Eu vivo a minha vida assumindo que é o cenário real, porque parece assim, quando eu estou indo lavar a roupa, não, eu vou lavar a roupa assumindo que eu estou nesse cenário 2, porque senão eu ia lavar a roupa de uma maneira diferente. Bom, a outra possibilidade é P não intercepta NP completo. Então, mas a gente sabe que ele é um subconjunto de NP. Então ele tem que estar aqui, né? Ele tem que estar num conjunto disjunto de NP difícil. Então, se a gente estiver nesse cenário, então esse cenário aqui é o cenário em que P é diferente de NP, porque eu sei que tem alguma coisa aqui, tá? Eu já afirmei para vocês que esses caras existem, a gente vai ver exemplos... Basicamente, o que a gente vai fazer pelo resto do curso é ver exemplos de caras que estão aqui dentro. Então, tem um cara aqui que está em NP e não está em P, se P é diferente de NP.
tá? E a gente sabe que tem caras aqui também, né? O conjunto P não é vazio. Então, esse é o segundo cenário. E, bom, uma coisa que está muito além do escopo do nosso curso é, se a gente estiver no cenário 2, existem demonstrações que existem caras aqui também. Então, se P é diferente de NP, existem problemas que nem são NP completos, nem estão em P, mas que fazem parte de NP. Tá? Então, esse comentário é só uma curiosidade, só para dizer que esse desenho é assim mesmo. Ele não poderia ser assim, tá? Ele não poderia ser que o P fosse exatamente o conjunto dos problemas de NP que não são NPs difíceis, tá? Então, é realmente assim, são dois conjuntos. Se a gente estiver no cenário 2, são dois conjuntos disjuntos com um terceiro tipo de coisa aqui dentro esquisita que a gente nem sabe muito bem como é que é. Tudo bem? Onde a gente está? Não sei. Essa pergunta vale literalmente $1 milhão. Tem um prêmio aí para quem conseguir provar se a gente está em um ou se a gente está em outro. Tá? E aí agora a gente vai na pergunta lá que o Mário fez, que é, o pessoal que quer provar que P é igual a NP, em geral tenta fazer o quê? Tenta mostrar que tem um cara aqui assim, né? Daquele jeito que a gente tinha desenhado. Um cara que é NP difícil e está em P. Mas por que eles fazem isso? Bom, basicamente porque a gente sabe que P é um subconjunto de NP. Então não faz sentido eu pegar um cara aqui fora. Porque esse cara, com certeza, eu não vou conseguir um algoritmo polinomial. Então, se eu quero pegar um problema NP difícil e quero ter alguma esperança de encontrar um algoritmo polinomial, eu tenho que pegar, na verdade, o NP completo. Eu tenho que pegar um cara NP difícil que esteja aqui dentro. Porque eu sei que P é um subconjunto de NP. Então, se eu estou procurando algoritmo polinomial, para ter um algoritmo polinomial, eu tenho que estar dentro de NP de qualquer jeito. Tá? Então, a estratégia que algumas pessoas tentam, né? Nenhuma teve sucesso até agora, mas a estratégia que as pessoas tentam para provar que pegou NP é isso: pega um problema NP difícil e dá um algoritmo polinomial. Mas eu não vou pegar só o NP difícil, eu vou pegar mais do que o NP difícil, eu vou pegar um NP difícil específico, que é um que esteja aqui dentro, na interseção de NP com NP difícil. Porque eu sei que para um problema, para existir um algoritmo polinomial, para ele tem que estar dentro de NP. Entre outras coisas. Tudo bem? Vinícius, está dizendo que, considerando seu desenho aí, né, alguém que não está na interseção, eu já sei sabidamente que ele é NP difícil, mas não está em NP. É isso? Alguém que não está na interseção, ou seja, está aqui fora. Está fora de NP. Isso. Esse cara, com certeza, não pode ter um algoritmo polinomial para ele. Ok. Entendi. Porque senão ele estaria em P, e P é subconjunto de NP. Então ele teria que estar em NP também. Para esse cara aqui, com certeza, não pertence a P. Isso a gente pode afirmar em qualquer um dos cenários, né? Qualquer cara de fora de NP não pertence a P. Esses são caras que a gente com certeza não consegue resolver em tempo polinomial. Esses caras aqui, os NP completos, a gente não sabe se dá para resolver em tempo polinomial. Não, agora entendi. Ou seja, porque aí não adianta eu trabalhar com um cara desse, porque como eu já sei que ele não está em NP, eu nunca vou conseguir provar que ele está em P, naturalmente. Exatamente. Ok. Só um pouquinho, só para ver se eu... Não, tá certo. E aí o que ocorre é que, na verdade, os caras estão trabalhando com um problema que é NP difícil, mas como ele está na interseção e é NP, se ele tiver na versão de decisão, eu vou chamar de NP completo. Tudo aqui é versão de decisão, tá? Ok. Vale até um comentário sobre isso. Às vezes a gente abusa um pouquinho de linguagem, e nos contextos certos não tem muito problema fazer isso, que é dizer que um problema de otimização é NP difícil, tá? Então, a gente combinou que a gente vai só falar de problema de decisão, mas às vezes o pessoal fala assim, sei lá, coloração em grafos é NP difícil, ou caixeiro viajante é NP difícil, mas se referindo não à versão de decisão, tá? Em geral, o que as pessoas estão dizendo é a versão de decisão desse problema é NP difícil, tá? Ou se você quiser ser um pouquinho mais relaxado com a definição, você está dizendo o seguinte, eu consigo reduzir algum problema NP difícil, ou seja, algum problema de decisão,
esse é meu problema de otimização. Tá? No sentido de, se eu consigo resolver esse problema de otimização, eu consigo resolver algum problema NP difícil também. Mas a rigor aqui é sempre decisão. Aqui faltou. Professor, o problema Apaguei da para parada está onde nesse conjunto, nesse diagrama? Excelente pergunta. Então, o problema da parada. O que é o problema da parada? Dado um programa e uma entrada, eu quero saber se aquele programa para quando eu dou aquela entrada. Tá? Esse problema é o exemplo clássico de problema que não é computável. Tá? Ou seja, não existe um algoritmo que resolva esse problema que a gente quer dizer com resolve de sempre, né? Dá a resposta certa sempre. Tá? Mesmo com tempo exponencial, a gente não tem um algoritmo que resolva esse problema. Então, bom, onde é que ele pode estar? Bom, se não existe um algoritmo, não pode existir um algoritmo polinomial. Então, ele não pode estar dentro de NP. Tá? Também não faz sentido ele estar dentro de NP. Ele não pode estar em P. Também não faz sentido ele estar dentro de NP. Tá? Talvez seja mais fácil pensando no não determinismo. Então, ele poderia estar fora, né? Não está nem NP, nem NP difícil, está totalmente fora. Ou poderia ser que ele estivesse dentro de NP difícil, mas fora de NP. Tá? E esse é o caso. Tá? Então, o problema da parada, ele pertence a NP difícil. Menos, que eu vou fazer uma diferença de conjunto aqui, tá? NP. Tá? Deixa eu escrever separado, vai. Tá? Bom, então, primeira coisa, por que ele não pode pertencer a NP? Bom, se ele pertencesse a NP, teria um certificado. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer um algoritmo de força bruta, tá? Agora eu não estou preocupado com o tempo polinomial, porque eu só quero dizer que um algoritmo não existe. Então, se ele pertencesse a NP, teria algum certificado que poderia ser verificado. Então, eu poderia gerar todos os certificados possíveis e para cada um em tempo polinomial verifico se a resposta é realmente sim ou não. Deixa eu tirar esse ou não da frase. Eu verifico se a resposta é realmente sim. Tá? Mas a gente sabe, isso resolveria o problema da parada, mas a gente sabe que não existe um algoritmo que resolve o problema da parada. Então, de fato, ele não pode pertencer a NP. Tá? E por que ele é NP difícil? Tá? Então, a minha pergunta agora é a seguinte, ó. Eu quero afirmar alguma coisa tipo, para qualquer problema, eu consigo transformar ele no problema da parada. Para qualquer problema NP, tá? Para ser mais preciso. Isso seria verdade porque eu sei que tem uma máquina de tudo universal que poderia simular toda a execução dos outros programas? Isso não é suficiente, né? Faltaria o quê? Você tem que, para mostrar que a NP é difícil, a definição é: eu consigo transformar qualquer problema em NP em tempo polinomial para ele. Sim, o tempo polinomial, desculpe. Então, eu tenho que ser capaz, de algum jeito, de transformar... O que é o problema da parada? Esse problema, para essa entrada, ele para, sim ou não? Eu tenho que transformar uma instância de um problema qualquer, do meu problema favorito, por exemplo, clique, tá? Que a gente viu que pertence a NP, eu tenho que mostrar que ele resolve o problema da parada. Que ele se reduz para o problema da parada, na verdade. Poderia modificar o clique, de forma que se a resposta tivesse um clique, eu retorno sim. Se a resposta fosse não, entra em loop. A gente quer fazer alguma coisa desse tipo, né? Mas a entrada do problema da parada é um algoritmo A e uma entrada E, e o problema do clique é um grafo G e um inteiro K. Então, a gente quer escrever um algoritmo que resolve G, K, em tempo polinomial gera A e E, de maneira que a resposta do clique seja sim, se somente se o algoritmo A para com essa entrada E. Então, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode fazer o seguinte. Escreve um algoritmo
que testa todos os subconjuntos possíveis e vê se algum deles é uma clique de tamanho K. Tá? Então, eu vou escrever o meu algoritmo aqui. Né? Para todo I, J, K, ou vou fazer meu backtrack, vou escrever um algoritmo. Tá? O algoritmo, eu sei que vai ter um tamanho constante, tá? Porque não depende do grafo, não depende da entrada. O algoritmo é um algoritmo que eu vou escrever que não roda em tempo polinomial. Não estou preocupado em rodar esse algoritmo. Estou só dizendo, ó, existe um algoritmo. Então, vamos escrever esse algoritmo. Seja A, vamos escrever esse algoritmo? Não vou escrever o algoritmo, mas eu vou definir esse algoritmo. Seja A um algoritmo que testa se um grafo G possui clique de tamanho K. Legal. Aí, o que eu quero fazer? Eu vou mudar esse algoritmo um pouquinho, tá? Então, eu vou fazer um outro algoritmo agora, a linha, que ele vai chamar o A. Tá? Ele vai chamar o A passando um grafo e o inteiro. E aí, esse A vai retornar para a linha, sim ou não. Tá? Então, vou fazer um desenho aqui. Isso aqui é um algoritmo, a linha, que aqui dentro faz uma chamada ao A. Tá? Então, essas coisas têm tamanho constante, é o número de caracteres do código. Tá? E aí, o que a linha vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai receber de entrada o G e o K, ele vai chamar o A. E aí, o A vai dizer se tem uma clique de tamanho K ou não. Tá? Eu não estou rodando esses algoritmos, tá? Estou só escrevendo ele. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó, se o A responde sim, eu vou retornar sim. Tá? Vou parar a minha execução. Se não, o A vai me retornar não, porque o grafo ou ele tem uma clique ou ele não tem. E eu faço o seguinte, ó, entra em loop. Tá? E aí a minha afirmação é a seguinte, se eu pegar esse algoritmo A' e der GK como entrada para ele, isso aqui é uma instância. Então, esse algoritmo A' é esse que está desenhado nessa caixinha aqui em cima. Tá? Isso aqui tem espaço, tem tamanho constante, o A', tá? Não depende de G e de K. Isso aqui é o tamanho da entrada do problema original. Tá? Então, se esse aqui é o P1 e esse aqui é o P2, então o que eu fiz? Eu peguei um I1, que era uma instância de clique, e construí uma instância I2 do problema P2, que é basicamente o mesmo tamanho mais uma constante. Tá? Então, essa aqui é a instância I2. Então, o I1 era G e K, e o I2 é esse algoritmo seguido desse daqui. E agora eu vou afirmar o seguinte, ó, o problema da parada vai responder sim para esse cara se e somente se o grafo tiver uma clique de tamanho K. Tá? Porque o problema da parada vai receber o A', vai rodar com essa entrada GK, e aí ele vai ver, bom, parou? Se parou, é porque de fato tem uma clique, porque o algoritmo A encontra essa clique se ela existir. Se ele não parou, ou seja, se ele entrou em loop, é porque não tinha uma clique. Tá? E, bom, eu não quero perder muito tempo com isso aqui, porque isso aqui é mais ilustrativo do que conteúdo propriamente dito, mas é muito importante a gente entender isso, que parada, o problema da parada está aqui. Ó. Não importa em qual cenário a gente esteja. Então, o conjunto de problemas de NP difíceis, de novo, é pelo menos tão difícil quanto NP, mas pode ser ridiculamente mais difícil. Tá? Pode ser tão difícil quanto a gente queira. Tá? Em certo sentido, os problemas o problema da parada está na classe dos problemas mais difíceis. São aqueles que a gente nem consegue computar. A gente não está falando de computar eficiente, a gente está falando de computar rápido, a gente está falando de conseguir ou não computar. O problema da parada a gente não consegue computar. Tá? Então, de fato, quando a gente olha para NP difícil, a coisa tem todo tipo de maluquice lá dentro.
mas a gente vai se focar mais nos problemas NP completos. Vinícius, Diga. eu não sei se eu entendi errado, você falou que um problema NP difícil, eu consigo converter qualquer problema de NP para NP difícil, para esse problema. Para esse problema, sim. A definição de NP difícil é essa, né? São a classe dos problemas para os quais existe uma transformação polinomial de qualquer problema de NP para ele. Entendi. Naquele cenário que você desenhou, o conjunto de NP não deveria ser um subconjunto próprio de NP difícil, então não? Não, porque pode, independente da gente estar no cenário 1 ou no cenário 2, podem existir esses caras que estão em NP, mas são fáceis. Porque, repare, NP difícil são caras difíceis, tá? Mas dentro de NP pode ter uns caras fáceis também. Então, esses conjuntos podem e provavelmente estão realmente assim. Eles têm sobreposição, mas um não é subconjunto do outro. Ok. Assim, se P igual a NP, dá pra gente argumentar que o conceito de fácil dentro de NP talvez não faça tão sentido, porque eu sempre posso... A transformação pode ser resolver o problema e gerar uma instância trivial de outro. Mas no cenário 2, certamente tem alguns caras aqui, se P não é igual a NP, né? Tem esses caras aqui que... Bom, eu não consigo transformar um problema NP difícil nele. Porque se eu conseguisse, eu conseguiria resolver aquele problema NP difícil em tempo polinomial também, né? Uhum. Bom, e aí a grande pergunta é, tá, mas esse negócio de NP difícil é meio abstrato, né? Tipo, como é que eu mostro que é um problema NP difícil? Porque, não sei, não tem como eu ficar dando transformação polinomial de qualquer problema NP. O que eu vou fazer? Vou abrir a lista de todos os problemas em NP e para cada um vou mostrar uma redução? Não faz sentido, né? Até porque a lista de problemas NP é infinita, tá? Bom, acontece que, bom, usando as definições de máquina de Turing não determinística, a definição de NP, foi possível, com uma prova que está muito além do escopo desse curso, mostrar o que as pessoas chamam de teorema de Cook, ou de Cook-Levin, na verdade, porque foi feito em paralelo por dois caras. Que ele diz basicamente o seguinte, ó, tá vendo esse problema aqui? Esse problema é NP difícil, tá? Bom, tem várias variações dele, mas o que a gente vai fazer uma das versões desse teorema, mas que basicamente diz que é o seguinte, ó, SAT é NP difícil. E a gente vai definir o que é esse problema. Tá? Então, isso foi lá no início da década de 70. O Cook nos Estados Unidos e o Levin na União Soviética, em paralelo, mostraram o seguinte, ó, tem esse cara daqui, tem esse problema, que realmente ele é difícil no sentido NP. Ele é difícil no sentido de, se eu consigo resolver ele, eu consigo encodar, né, transformar qualquer problema do SAT e, portanto, se eu resolvo esse em tempo polinomial, eu consigo resolver esse tal de NP inteiro aí em tempo polinomial. Tá? Antes da gente definir o que é o SAT, a gente vai definir, porque a gente vai trabalhar um pouco com ele para outras coisas já. Como eu falei, esse é um teoremão, assim, é um trabalho, tá? Mostrar isso, porque basicamente a prova consiste em basicamente você falar o seguinte, suponha que existe uma máquina de Turing não determinística para o seu problema favorito, e o que eu vou fazer é que eu consigo transformar a computação dessa máquina de Turing num tempo polinomial, transformar numa instância de SAT que simula a computação dessa máquina de Turing. Tá? Então é um negócio assim, complicado, que
Seria muito trabalhoso ter que fazer isso para cada problema que a gente quisesse mostrar que é NP difícil. Por sorte, a gente não precisa fazer o que eles fizeram, o trabalhão que eles tiveram para mostrar que SAT é NP difícil. A gente não precisa ter esse trabalho todo para mostrar que outros problemas são NP difíceis. Por quê? Por causa da nossa amiga transitividade. Então, lembrando, se um problema π1 pode ser reduzido para um problema π2, e um problema π2 pode ser reduzido para um problema π3, então π1 pode ser reduzido para π3. Ah, mas então, se a gente volta lá no teorema de Cook e Levin, o que o teorema está dizendo é o seguinte, ó, para todo π pertence a NP, π pode ser reduzido em tempo polinomial para SAT. Tá? Só escrevi o que está escrito aqui, reescrevi com outras palavras. Mas agora, eu posso usar a transitividade aqui. Como? Ah, imagina que eu tenho o meu problema favorito aqui, que eu vou chamar de pilinha, e eu quero mostrar que pilinha é NP difícil. Como é que eu mostro que pilinha é NP difícil? Usando esse teorema de Cook-Levin e a transitividade. Transforma o SAT nele? Transforma o SAT nele. Então, se o SAT puder ser reduzido em tempo polinomial para o meu problema pilinha, então eu concluo que pilinha é NP difícil também. Por quê? Por transitividade, porque cada problema de NP pode ser transformado no SAT, está escrito aqui, e agora eu mostrei que o SAT também pode ser transformado no pilinha. Então, aqui a gente está fazendo, aqui é basicamente o seguinte, ó, NP, cada um deles é transformado em SAT, mas o SAT eu consigo transformar no pilinha. Então, o que eu ganho aqui pela transitividade? Então esse cara também dá para transformar, esse cara aqui também dá para transformar, esse cara também dá para transformar, todo mundo dá para transformar em pilinha também. Então, graças a esse belo teorema aqui, que facilita muito a nossa vida, agora eu não preciso mais me preocupar em transformar qualquer problema de NP no meu problema favorito, para mostrar que meu problema favorito é NP difícil. Basta eu pegar um problema que eu já saiba que é NP difícil e fazer essa redução. Se eu faço isso, já acabou meu trabalho. Ganhei, posso concluir já que pilinha é NP difícil. Tá? Então, esse é o teorema, essa aqui é uma maneira reescrita do teorema, e essa aqui é uma consequência do teorema. Se eu consigo reduzir SAT para um problema pilinha, então pilinha é NP difícil também. E, na verdade, isso vai valer para outros problemas, porque, de repente, depois eu consigo transformar o pilinha no pi duas linhas. E aí eu posso, de novo, aplicar a transitividade aqui, e, de novo, eu vou concluir, ó, o pi duas linhas também é NP difícil. Tá? E é basicamente isso que a gente vai fazer a partir de agora. O resto do nosso curso é literalmente isso. A gente vai pegar um problema que a gente quer mostrar que ele é NP difícil, a gente vai pegar algum problema que a gente já saiba que é NP difícil e vai mostrar que esse novo problema é NP difícil. Como? Fazendo essa redução. E aí a transitividade garante isso para a gente. Tá? Então, só para sumarizar tudo isso que eu falei, eu vou escrever o seguinte, ó. Se π é NP difícil e π pode ser reduzido em tempo polinomial para pilinha, então pilinha é NP difícil. E essa é a ferramenta que facilita bastante a nossa vida quando a gente quer mostrar que um certo problema é NP difícil. Perguntas? Nossos próximos passos serão definir o que é o SAT, tá? E começar a fazer reduções. Mostrar que outros problemas são NP difíceis a partir do fato de que SAT é NP difícil. Vinícius. Diga. Quando você reduz
SAT para pilinha, você está mostrando que pilinha é NP difícil, e eu posso concluir também que eu consigo reduzir qualquer outro problema NP difícil para pilinha também? Isso, é exatamente isso que essas minhas setinhas vermelhas estão representando aqui, né? Como eu já sei que eu posso transformar qualquer problema de NP em SAT, se eu mostro que SAT pode ser transformado em pilinha, eu consigo compor essas duas transformações, aquela que transforma o problema em SAT, junto com a que transforma o SAT em pilinha, e com isso eu obtenho uma transformação do meu problema, de um problema qualquer de NP para o meu problema pilinha. Não, mas eu digo, eu consigo também transformar qualquer outro NP difícil em pilinha? Qualquer outro NP difícil, não. Qualquer outro de NP. Porque, de novo, tem problemas de NP difíceis que são muito mais difíceis que SAT. Ah, tá. Não, faz sentido. O problema da parada, por exemplo, eu não vou conseguir transformar ele num problema que pertence a NP, por exemplo. Não, faz sentido. Lembrando que transformação nunca pode ser de uma coisa difícil para uma coisa fácil, né? É sempre ou de difícil para difícil, fácil para fácil ou fácil para difícil. Um problema, se ele for mais difícil do que os problemas de NP, eu posso não conseguir transformar para o meu problema que pertence a NP, por exemplo. Entendi. O que eu consigo falar, aí que entra os NP completos, né? Esses outros aí, os NP difíceis que eu também conseguiria reduzir para pilinha são os NP completos, né? Exatamente. Porque Okay. esses caras estão dentro de NP, então segue da própria definição de NP difícil, que para esses você consegue reduzir sim. Mas podem ter outros NP difíceis ainda mais difíceis. Uhum. Obrigado. Mais alguma? Comentário? Então, vamos definir o problema SAT, tá? Então, o problema SAT é a abreviação de Bom, tem gente que chama de satisfazibilidade, tem gente que chama de satisfatibilidade, Eu vou traduzir assim, tá? Em inglês é satisfiability. E é um problema de lógica, então a entrada é uma fórmula lógica, e a pergunta é, essa fórmula lógica pode ser verdadeira? Ou seja, existe um valor para as variáveis dela que tornam essa fórmula verdadeira? Então, a gente vai definir de uma maneira bem concisa e depois eu vou dar as definições adicionais que a gente precisa embaixo. Então, a entrada é uma fórmula Professor, tá conseguindo ouvir? Agora consigo, antes eu estava só ouvindo o chat. Não tem a possibilidade de ter um problema NP difícil que seja menos difícil que o SAT? Um problema é NP difícil seja menos difícil que SAT? Não. Na nossa definição de o que é tão difícil quanto, eles vão ser igualmente difíceis a menos de fatores polinomiais, né? Porque pode ser que na transformação a instância cresça um pouquinho, mas sempre polinomialmente. Então, se eu tenho um problema que é NP difícil, bom, a gente vai mostrar ainda, eu não mostrei, mas a gente vai mostrar ainda que o SAT pertence a NP. Então, se eu tenho um outro problema que também é NP difícil, como o SAT pertence a NP, e como eu sempre consigo transformar tudo de NP no meu problema NP difícil, em particular eu consigo transformar o SAT no meu problema. Então, se o meu problema ele estiver em NP, ou seja, se ele for NP completo também, então eles vão ser igualmente equivalentes. Se o meu problema estiver fora de NP, e aí de novo vou voltar no exemplo do problema da parada. O problema da parada é um problema que é NP difícil, que é mais difícil que o SAT. Eu não consigo reduzir o problema da parada ao SAT. Faz sentido? Tô entendendo. Então, a diferença, assim,
assim, pro SAT, né, que não teria, tipo assim, eu perguntei se teria um problema menos difícil do que o SAT, né? Então, como se houvesse... Menos difícil que o SAT, não. Ah, tá. Porque, de certa forma, os problemas NP difíceis mais fáceis são aqueles que estão dentro de NP. E o SAT está dentro de NP. Mas esses que estão dentro de NP, você sempre consegue transformar qualquer um deles em qualquer um deles pela definição de NP dificuldade. Aí só fica com a diferença diferença em polinomial, né? Seria. Isso. Nossa, beleza, obrigado. Ô Vinícius, aproveitando a pergunta do Cláudio, mesmo no cenário de que P igual a NP, né, a gente teria que eles seriam pelo menos tão difíceis quanto o SAT, né? Fala de novo? Oi, tá me ouvindo agora? Não, eu ouvi, eu estava escrevendo ao mesmo tempo e não consegui prestar atenção na pergunta, desculpa. Ok, não, tranquilo. Não, eu perguntei o seguinte, mesmo num cenário, né, de que P igual a NP, né, os NP difíceis seriam pelo menos, né, teriam pelo menos a mesma dificuldade do que o SAT, né? Na verdade, essa afirmação de que os NP difíceis são pelo menos tão difíceis quanto o SAT, ela independe do cenário que a gente está. A menos de fatores polinomiais, tudo isso que a gente afirmou aqui, né, de dar para reduzir, isso independe se a gente se P igual a NP ou não, tá? Isso vai sempre ser verdade. Respondi essa pergunta? Sim. Tá. É o que eu vi. Isso sai pela definição, né? Isso. A definição não faz menção nenhuma a isso. Sim, beleza. Então, a gente está recebendo uma fórmula conjuntiva. Nessa forma normal conjuntiva, e a gente quer saber se existe uma maneira de eu atribuir valores para as variáveis. As variáveis são booleanas, tá? Verdadeiro ou falso. Eu quero saber se existe uma maneira de eu atribuir valores verdadeiro ou falso para as variáveis, tornando essa fórmula verdadeira. O que é a forma normal conjuntiva? A forma normal conjuntiva é o seguinte: é um E de várias cláusulas diferentes, tá? Então, eu tenho cláusulas. Então, vamos de baixo para cima. Eu tenho variáveis booleanas. E a gente, em geral, quando a gente vai falando de SAT, a gente vai assumir que a gente tem N variáveis. Então, a gente vai assumir que N é o número de variáveis. Bom, tem uma coisa que a gente chama de literal. O que é um literal? Literal. É ou uma variável ou a negação de uma variável. Tá? Então, por exemplo, sei lá, se eu tenho 10 variáveis, x1 até x10, então x1 seria um literal, o x2 negado. Tá? Então, a negação de x2 seria também uma variável, seria também um literal, perdão, o x3 negado, o x3, assim por diante. Tá? Uma cláusula é o ou, tá? Ou se a gente quiser escrever em inglês para ficar bem claro o que a gente está dizendo, é o OR de um ou mais literais. A gente pode assumir que sempre tem pelo menos pelo menos um literal em cada cláusula, e uma fórmula vai estar na CNF é uma fórmula que é o E
de uma ou mais cláusulas. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse a fórmula assim, x1 ou x2 e x1 negado, não, e x2 ou x3 negado ou x4 e x2 ou x4 negado. Isso seria uma fórmula CNF, tá? Então eu tenho 4 variáveis, x1, x2, x3, x4. Eu tenho também 4 cláusulas, tá? Que eu vou chamar de cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3 e cláusula 4. E a minha fórmula é o E dessas variáveis. Então essa é a minha fórmula. E a minha pergunta no SAT existe uma maneira de eu atribuir verdadeiro ou falso para essas variáveis de maneira que a minha fórmula seja verdadeira? Então, sei lá, eu tenho aqui x1, x2, x3, x4 e eu posso, né, falar assim, testa, sei lá, todas verdadeiras. Será que vai dar certo? Tá? Então, isso aqui é um V de verdade, tá? Será que vai dar certo? Aqui vai ficar verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Beleza, aqui funcionou. Aqui vai ficar negação de verdadeiro que é falso. Opa, C2 ficou falso, mas eu estou fazendo o E de várias cláusulas diferentes. Então, para a fórmula inteira ser verdadeira, cada uma das cláusulas tem que ser verdadeira. Mas o C2 já é falso. Então, essa atribuição aqui não vai funcionar, não. Tá? Então, bom, então eu vou tentar fazer o x1 ser falso, né? Porque eu vi que x1 verdadeiro já vai dar pau aqui na segunda cláusula. Então eu vou tentar tudo falso. Será que vai funcionar? Se eu tentar tudo falso, bom, aqui na primeira já vai quebrar, né? Porque eu tenho falso ou falso, que é falso. Então, o C1 já vai ser falso, só que falso e qualquer outra coisa que eu tenha nas outras cláusulas vai me dar falso. Então, essa atribuição também não funciona. Então, eu vou tentar falso, verdadeiro e, sei lá, vou deixar falso e falso aqui nas outras. Aí vamos ver o que acontece. Aqui eu estou com falso ou verdadeiro, então aqui me deu verdadeiro. Legal, primeira cláusula funcionou. Aqui, x1 é falso na segunda cláusula. Eu estou negando x1, então a cláusula está verdadeira. Então aqui também deu verdadeiro, maravilha. Na terceira aqui, o x2 é verdadeiro. Então eu nem preciso olhar para o resto, né? Porque é x2 ou alguma coisa. Mas se o primeiro é verdadeiro, o ou basta que um cara seja verdadeiro. Então a cláusula inteira vai ser verdadeira também. E a última também, né? O x2 já é verdadeiro, então a cláusula inteira é verdadeira. Então legal. Então essa atribuição de verdade, quando eu quero dizer atribuição de verdade, significa atribuição de valores verdadeiro ou falso, tá? Uma atribuição para variáveis lógicas. Essa atribuição de verdade transforma a fórmula em verdadeira, deixa a fórmula verdadeira. Então, para essa entrada φ, então vamos voltar na definição do problema SAT, né? A pergunta do problema SAT é: existe alguma atribuição que torna verdadeira? Para essa fórmula, a resposta é sim. Eu sei que se eu fizer x1 falso, x2 verdadeiro, x3 falso, x4 falso, a fórmula φ vai ser verdadeira. Então, a resposta para essa instância é sim. Tá claro? O que é o problema SAT? Sim. Bom, então vamos seguir em frente. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, é usar aquela observação lá. Se algum problema π é NP difícil e eu consigo reduzir o π para um outro problema em tempo polinomial, então esse outro problema também é NP difícil. Então agora o que a gente vai fazer eu vou usar o SAT para mostrar que outro problema
é NP difícil também. Tá? E eu vou começar com um problema. Agora que eu vi que tem uma pergunta aqui. Não tem difícil que SAT. Essa você já me perguntou, né? Desculpa, só agora que eu vi, Cláudia. Então, o que a gente vai fazer agora é mostrar que outros problemas são NP difíceis, tá? Então, a gente vai começar com um problema que é uma variação de SAT. Um tipo de problema SAT em que poderia ser mais fácil, tá? Que a gente vai chamar de 3 SAT. Então, o que é a entrada? A entrada é igual antes, vai ser uma fórmula CNF. Só que cada cláusula vai ter no máximo 3 literais. Vamos botar exatamente. Tá? Então, uma fórmula CNF, onde cada cláusula possui exatamente 3 literais. E a minha pergunta é a mesma adiante, né? Então, eu vou dar um nome para a fórmula aqui, uma fórmula phi. Deixa eu colocar na CNF, tá? Que é a fórmula normal conjuntiva. CNF é a sigla em inglês, tá? Conjunctive Normal Form. Or conjunctive, não sei. Tá? E eu quero mostrar o seguinte, ó. SAT dá para reduzir em tempo polinomial para 3 SAT. Então, repara que poderia ser mais fácil 3 SAT, né? Porque agora, sei lá, de repente, o que deixa o problema difícil é o fato de que eu tenho muitos literais numa cláusula. Mas se eu tiver só 3, de repente, eu consigo chutar isso aqui, aí aqueles outros 2 eu já começo a concluir o que tem que acontecer aqui ou ali. Agora eu estou amarrando, né? Antes eu podia ter 1, 2, 3, 4, 17, 2033 literais em cada cláusula. Agora não, agora está falando assim, tem que ser sempre 3, tá? Porque a gente vai ver que isso não deixa o problema mais fácil. Então, de alguma forma, eu tenho que descrever, tá? A gente não vai ser muito formal no algoritmo, a gente não vai escrever como um algoritmo do jeito que a gente fazia nos módulos anteriores, a gente vai fazer uma descrição um pouco mais alto nível, tá? Mas o que eu quero descrever um procedimento, uma transformação que pega uma entrada de SAT e gera uma entrada de 3 SAT e faz isso em tempo polinomial. Mas eu não quero só pegar uma coisa que pega uma entrada de um e gera uma entrada de outro. Eu quero fazer isso de forma que a resposta das duas fórmulas seja a mesma. Ou seja, se a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira e vice-versa. Tá? Eu esqueci de fazer uma coisa. Eu esqueci de mostrar. Eu falei que... Eu falei que o teorema de Cook diz que SAT é NP difícil, mas a gente esqueceu de falar o seguinte, SAT na verdade é NP completo. Por quê? Porque o que é NP completo? Lembrando, né? NP completo é aquilo que é NP difícil e pertence a NP. O teorema de Cook já me diz que ele é NP difícil. Mas agora que a gente sabe o que significa SAT, uma coisa que seria interessante a gente se perguntar ele pertence a NP? Então está aqui a descrição do problema, né? Então, como é que eu mostro que SAT pertence a NP? Apresenta o certificado. Apresenta um certificado que usando ele, eu consiga verificar uma resposta assim. Qual seria um certificado natural para esse problema? Os valores true ou false de cada literal. Os valores true ou false de cada literal, né? Então, por exemplo, a gente se convenceu que a resposta era assim usando esses 4 valores aqui, não é? Falso, verdadeiro, falso, falso.
Então a gente pode usar isso de certificado, né? Então, imagina que eu quero convencer vocês de que essa instância realmente é uma instância assim. Então eu dou esse certificado para vocês e aí é moleza, né? Basta você fazer o que a gente fez aqui, né? Você vai em cada cláusula e confere se aquela atribuição de verdade de fato deixa a fórmula inteira verdadeira. Tá? E é fácil fazer isso em tempo polinomial, né? Se você, mesmo sem otimizar nada, beleza, você vai percorrendo a fórmula, para cada item da fórmula, você vai lá na sua tabela, olha lá qual é o valor daquela variável e vê se a cláusula ficou verdadeira ou falsa. Se ficou falsa, você já aborta. Se ficou verdadeira, você parte para a próxima. Tá? Então, a conclusão disso é que SAT também pertence a NP. E, portanto, como ela pertence a NP e pertence a NP difícil, pela definição, então, SAT pertence a NP completa. Tá? Então, se eu esquecer, vocês me lembrem, mas a gente vai mostrar que vários problemas são NP difíceis, mas na verdade a gente vai mostrar que eles são NP completos, tá? É sempre bom ver que eles também pertencem, esses que a gente vai falar, né? Eles também pertencem a NP, né? A gente já viu um problema NP difícil que não pertence a NP, o problema da parada, mas os próximos que a gente falar, todos eles também pertencem a NP, tá? Bom, agora a gente... Diga-me. Depois você pode dar um exemplo de um problema que ele não é NP difícil, mas também não é P, ele só é NP? A gente não sabe se esses caras existem, né? Então, beleza. Vamos voltar lá naquela figurinha do cenário. Pode ser que P seja igual a NP. E aí esses caras não existem. Se P for diferente, se P for diferente de NP, existe uma prova de que esses caras existem se P é diferente de NP, mas a gente não sabe qual é a cara desses problemas. Tá? Beleza, obrigado. Então, de novo, esse pedaço aqui até poderia ser vazio, tá? Mesmo nesse cenário 2, em que P é diferente de NP, então a sua pergunta é válida, tá? Mas a gente sabe que existe. Se a gente estiver nesse segundo cenário, a gente sabe que existe. Então, o cara que você pediu para eu te mostrar, ele existe se a gente estiver nesse cenário 2. Mas eu não posso te mostrar um, porque se eu te mostrasse um, eu saberia que eu estou no cenário 2. A gente não sabe se a gente está no cenário 2 ou no cenário 1. Beleza, obrigado. É uma dúvida, por favor. Diga-me. Sobre o que você falou ali agora, voltando ali no desenho, se você puder só voltar. Você falou que pode ser vazio, né, o NP, no cenário 2, P é diferente de NP. Esse espaço aqui, ele não pode ser vazio. Entendi, ele não pode ser No universo das possibilidades, a gente teria que considerar a possibilidade dele ser vazio. Ou seja, poderia ser que todo problema de NP fosse ou polinomial, ou seja, ou ele pertence a NP, ou ele é NP completo. Poderia ser que tivesse uma divisão rígida, onde cada problema faz parte de um desses dois conjuntos. Mas o que eu afirmei já se sabe que, se a gente estiver no cenário 2, esse não é o caso. Se a gente estiver no cenário 2, existe um problema aqui, que algumas pessoas chamam de NP intermediário, NPI. Sim, não, perfeito. É porque eu entendi isso mesmo. Ele não pode ser vazio, né? Porque senão P estaria todo dentro de NP, o que também não pode, né? Não é esse o problema. Pode ser que P seja igual a NP. Poderia ser... Então, pensando só... Deixa eu desenhar lá embaixo. Pensando só em P e NP, tá? Então, a gente já sabe que P é subconjunto de NP. Então, quais são... Quando a gente tem dois conjuntos, né? Vamos pensar mais abstratamente. A e B. Se eu sei que A é um subconjunto de B, eu tenho dois cenários, né? Ou A igual a B, ou A subconjunto de B. Tá? Aí, bom, mas aqui a gente está falando de P e NP, né? Então, deixa eu colocar P e NP, vai. Mas a gente sabe que tem um outro negócio que é o tal do NP completo, e que é subconjunto de NP. Isso, é subconjunto de NP. Então, bom, o NP completo
poderia estar aqui nesse primeiro cenário, e no segundo cenário, aí a gente tem possibilidade diferente. Aqui, a gente poderia ter esse cenário aqui, onde aqui eu tenho NP, o P está de um lado e o NP completo está do outro, ou a gente poderia ter o cenário em que aqui eu tenho NP, eu tenho o P aqui no cantinho, eu tenho alguma coisa misteriosa no meio e o NP completa aqui também. Então, mesmo no cenário em que P é diferente de NP, eu teria dois cenários, dois universos possíveis. Um em que P e NP completo formam uma partição de NP, ou seja, todo elemento está em exatamente um desses conjuntos. Ou a gente tem um outro universo possível, que é, eu tenho P dentro de NP, eu tenho um outro conjunto que é disjunto, que é NP completo, e tem o resto. O que é o resto? Não sei. A minha afirmação é, esse cenário aqui, a gente já descartou. Então, a gente sabe que é esse ou esse daqui. Entendi. Beleza? Beleza, aqui se é alguma coisa, é porque existe alguma coisa, né? Não se sabe. Isso, existe uma demonstração que existe alguma coisa. Do que eu falei, em sala, a gente não consegue concluir que essa alguma coisa existe. Mas alguém conseguiu provar que existe. Tá? Dos fatos que a gente, das definições, dos fatos que a gente concluiu aqui, a gente não consegue saber, a gente não consegue afirmar que esse cenário realmente é impossível e que esse daqui é o único viável. A gente não tem informação, nós que estamos nesta aula, tá? Mas na literatura existe esse conhecimento. Uhum. Acho que estou entendendo, ok. Obrigado. Bom, então vamos tentar aproveitar aqui os 10 minutinhos finais de aula para a gente mostrar como a gente faz uma redução de uma instância de SAT para uma instância de 3 SAT em tempo polinomial. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou trabalhar com exemplo, tá? Então, quando eu pegar uma fórmula qualquer para fazer essa transformação, o que eu vou tentar fazer? Eu vou mexer nessa fórmula, tá? E aí, o que eu preciso me preocupar? Bom, eu preciso me preocupar que, ó, essa cláusula C2 aqui, ela tem exatamente 3 literais. Se todas elas tivessem assim, eu não precisava fazer nada, né? Eu pegava a instância de entrada, cuspia ela igualzinho na saída e acabou. Então, instâncias com 3 literais, se todas elas fossem assim, maravilha, não precisava fazer nada. O problema é que eu tenho, né? Aqui eu vou chamar de C2, né? Ela tem 3 literais, mas eu vou chamar de C2. O problema é que aqui o C1, ela tem menos do que 3 literais. E aí eu tenho aqui o C3, a cláusula C3, ela tem mais do que 3 literais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou elaborar um algoritmo para pegar uma instância de SAT e construir uma instância de 3 SAT, mas mantendo uma relação entre o fato de uma poder ser verdadeira com a outra podendo ser verdadeira também. Tá? De maneira que se a resposta para a primeira for sim, a resposta da segunda é sim, se a resposta da primeira é não, a resposta da segunda é não também. Tá? Então, a gente vai fazer isso em 2 passos. A gente vai dizer o que a gente vai fazer quando eu tiver uma cláusula com menos do que 3 literais, a gente vai dizer o que a gente vai fazer quando a gente tiver uma cláusula com mais do que 3 literais, e aí eu preciso convencer vocês de que essas coisas dá para fazer, 1, em tempo polinomial, 2, mantendo uma objeção entre as atribuições. Não uma objeção entre as atribuições, mas mantendo o fato de que se a instância original de SAT era verdadeira, a resposta era sim, a instância de 3 SAT que eu vou construir, a resposta também é sim. Se a instância de SAT original, a resposta era não, a da instância que eu construí também é não. E aqui entra uma observação muito importante, que é o seguinte, a nossa construção ela tem que funcionar para qualquer entrada possível. E a gente não vai resolver o problema para fazer essa redução. A gente vai pegar a instância e vai gerar outra sem saber qual é a resposta. Por quê? Porque saber qual é a resposta parece difícil. Porque eu teria que resolver um problema NP difícil para saber qual é a resposta. Então, a gente tem que fazer essa transformação em tempo polinomial, mas sem resolver o problema.
Tá? Pode ser que num caso ou outro a instância acabe ficando trivial e a gente sem querer acabe resolvendo, mas via de regra, a gente vai ter uma transformação que vai funcionar numa instância qualquer, mas a gente não vai resolver a instância, a gente não vai resolver o problema nesse processo de transformação. Então, primeira coisa, imagina que eu tenho uma instância que tem menos do que 3 literais. Tá? Vamos supor que tenha um só. Não, vamos supor que tenha 2, igual esse x1 ou x2. O que eu posso fazer? Eu queria uma cláusula que eu tivesse 3 literais. O que eu posso fazer? Dá para colocar um outro ou com um literal que vai ser sempre falso? Essa é uma ideia boa, né? Se eu pudesse colocar um ou com algum y aqui, sabendo que o y é falso, né? Sabendo que o y é sempre falso, seria legal. Eu não posso fazer isso, porque eu estou mudando a definição do meu problema. Mas a gente pode tentar fazer isso de um jeito um pouquinho diferente, que é o seguinte. Tem duas opções. Uma é, a gente vai construir uma outra cláusula onde esse y aparece, mas a gente vai escrever essa cláusula forçando com que o y seja falso. Ou tem um jeito mais simples, que é o seguinte. O que acontece se eu fizer isso daqui? Imagina que isso daqui seja verdadeiro. O que eu posso concluir se isso daqui for verdadeiro? Que o x1 ou o x2 é verdadeiro. Ou x1 ou x2 são verdadeiros. Ou seja, x1 ou x2 é verdadeiro. Então, o que a gente fez? A gente colocou a mesma variável y junto com x1 e com x2, e depois a variável y negada junto com x1 e com x2. Ou seja, de certa forma, a gente fez o valor do y ser irrelevante. Porque se ele for verdadeiro, beleza, eu posso ignorar essa daqui. Mas aqui, eu ainda tenho x1 ou x2 ou falso, que era exatamente o que a gente queria. Então, o x1 ou x2 ainda vão ter que ser verdadeiros. E vice-versa, né? Se o y fosse falso, aí a segunda ficava irrelevante, né? Ficava trivialmente satisfeita pelo y, mas eu ainda tenho a primeira. Que, de novo, ou x1 ou x2 tem que ser verdadeiros, tá? Então, eu vou roubar um pouquinho, então eu vou escrever isso aqui assim. Então, escrever isso daqui de cima é a mesma coisa que escrever de baixo. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma cláusula que tinha 2 literais, criei duas com 3 literais, tá? O tamanho da minha fórmula cresceu de uma constante por cada cláusula, tá? Então, não está crescendo demais, então legal. E se eu tivesse só uma variável, igual eu tenho ali o não x2 lá no final, eu posso substituir isso daqui pelo quê? Bom, eu sei uma cláusula que tinha 2 literais fazer virar 3. Será que eu sei fazer uma cláusula que tem um literal fazer virar 2? Só usar a mesma lógica, repetindo o y e fazer um espelho de um lado do outro. Então eu posso usar o mesmo raciocínio, né? Eu faço isso e pronto. Aí agora eu faço a mesma coisa que eu fiz antes, né? Só que agora eu vou adicionar uma outra variável que eu vou chamar de z. Aí fica x2 barra, ou y, ou z, e x2, aqui faltou o índice, né? E aqui faltou negação. x2 barra, ou y, ou não z, né? E aí aqui eu posso usar uma outra variável, se eu quiser, tá? x2 barra ou y barra. Mas dá para ver que o mesmo z funciona, tá? Então, só para economizar a variável, porque eu sou pão duro, eu vou botar o mesmo z aqui. E x2 barra ou y barra ou z barra. Tá? Então, qualquer que seja o valor de z, bom, uma dessas duas aqui já vai estar satisfeita e uma dessas duas aqui também vai estar satisfeita. Mas tudo bem, eu ainda tenho que satisfazer as outras duas. Aí olha para o y. Bom, qualquer que seja o valor do y, uma vai estar satisfeita, mas a outra ainda vai depender do x2 negado ser um literal verdadeiro
para a fórmula ser satisfeita. Tá? Então, beleza. Então, começamos bem. Já sei que esse cara daqui tá legal, porque ele já tinha 3 literais. Esse cara aqui eu já sei transformar também, porque eles têm menos literais. Eu sei que, bom, adicionando uma quantidade constante. Repara que até agora tudo que eu fiz só multiplicou o comprimento da minha fórmula por uma constante, tá? Eu tinha um negócio pequenininho aqui, apareceu esse negócio aqui, né? Eu tinha 1 literal, apareceram 12, mas tudo bem, multiplicar por 12 é multiplicar por uma constante, não tem problema. Então agora falta ver isso daqui. Então agora eu tenho, deixa eu escrever de novo aqui embaixo aquela cláusula. Eu tenho uma cláusula que é assim, x1 ou x2 ou x3 ou x4. E o que eu queria fazer era, bom, tá grande demais. Eu precisava que as minhas fórmulas tivessem só 3 literais. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu queria de alguma forma quebrar, né? Seria legal se eu pudesse botar o x1 e o x2 de um lado, e aí, sei lá, botar o x3 e o x4 em outra, mas de alguma forma conectar esses caras. Então vamos pensar o seguinte. Eu vou completar o x1 e x2 com uma nova variável y aqui. Igual a gente adicionou uma nova variável y lá em cima, eu vou adicionar uma nova variável y aqui. Então, se esse cara daqui é verdadeiro, então significa que ou x1, ou x2, ou x3, esses 4 são verdadeiros. Pelo menos um desses 4 caras. Então, de alguma forma, vamos supor que o x1 e o x2 sejam falsos, os dois. Então, para isso daqui ser verdadeiro, o y tem que ser verdadeiro. Porque aqui eu tenho x1, x2 e mais alguma coisa. Bom, mas para minha fórmula ser satisfeita, então aqui em cima eu tinha que ter alguma coisa verdadeira nesses dois caras, se o x1 e o x2 forem falsos. Então eu vou fazer o seguinte, ó, o fato de que esses dois caras são falsos vai implicar que esse aqui é verdadeiro, mas o fato de que esse cara é verdadeiro, de alguma forma eu vou forçar com que um desses dois caras seja verdadeiro também. Tá? Então eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou usar a mesma variável aqui para conectar esses caras aqui. Então o que eu estou dizendo aqui? Vamos olhar para o y. O y, de certa forma, ele está me dizendo onde é que tem alguém verdadeiro, tá? Então, vamos supor que o x3 seja verdadeiro. Ah, se o x3 é verdadeiro, então o y aqui pode ser falso. Se o y pode ser falso, esses caras aqui todos, essa cláusula, perdão, de novo, se o x3 é verdadeiro, esse literal y negado pode ser falso. Então o y pode ser verdadeiro e esse cara aqui está satisfeito. Né? Ah, e se o x3 for falso? Ah, se o x3 for falso, bom, aí eu tenho que olhar o que acontece com o x4. Se o x4 for verdadeiro, o mesmo raciocínio do x3. Agora, se os dois forem falsos, então esse literal tem que ser verdadeiro. O y negado tem que ser verdadeiro. Então, significa que o y tem que ser falso. Mas se o y tem que ser falso, então esses dois caras aqui, um deles pelo menos tem que ser verdadeiro para satisfazer essa cláusula daqui. Então, o que a gente está fazendo? A gente está usando o y para conectar os pedacinhos. A gente está criando uma nova variável y para conectar esses pedacinhos de forma que a cláusula de baixo seja verdadeira, ou melhor, as cláusulas de baixo sejam verdadeiras, se somente se a de cima for verdadeira. Então, vamos ver o que acontece quando de cima é falso. Tá? Para de cima ser falso, todo mundo tem que ser falso. x1, x2, x3, x4. Então, vamos supor que esse cara aqui seja falso, esse aqui seja falso, falso, falso. Bom, agora não importa o valor de y. Qualquer valor de y que você me der, uma dessas duas cláusulas vai ser falsa e, portanto, o e delas vai ser falso também. Tá? Então, vamos fazer de novo o lado verdadeiro, só para ficar mais claro, porque eu misturei argumentos de ida e de volta. Então, se o de cima é falso, o de baixo com certeza é falso. Se o de cima é verdadeiro, bom, algum desses caras é verdadeiro. Então, a gente pode olhar ou para o x1, para o x2, ou para o x3, para o x4.
um cara de um desses dois conjuntos tem que ser verdadeiro. Se for do x1, x2, legal, eu vou fazer o y, tem um cara verdadeiro aqui, por exemplo, o x1, então eu vou fazer o y negado ser verdadeiro também para satisfazer a segunda parte. Não, na verdade é o x3 que é o verdadeiro. Beleza, então se o x3 é verdadeiro, então eu vou fazer o y ser verdadeiro para satisfazer essa primeira parte. Então, se o de cima eu consigo deixar verdadeiro, o de baixo eu consigo deixar verdadeiro. E se o de cima é falso sempre, então o de baixo vai ser falso sempre também. Tá? E se tivesse mais literais, né? E se tivesse mais coisas aqui? Bom, a gente pode fazer isso repetidas vezes, né? Então, vamos supor que fosse x1, ou x2, ou x3, ou x4, e assim por diante, até algum xk qualquer. Bom, a gente pode fazer vários passos, né? O primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte, ó. Primeiro eu vou fazer x1, ou x2, ou y, e y negado, ou x3, ou x4, e assim por diante. Então, eu não resolvi o problema da direita, mas eu diminuí o tamanho, né? Eu tinha uma instância, eu tinha uma cláusula com k variáveis, agora eu tenho uma com 3 e a outra com k menos 1. Tirei 2 caras e adicionei 1. E aí eu posso repetir isso, né? Aí agora eu posso, essa daqui eu posso reescrever como sendo y negado, ou x3, ou z, e z negado, ou x4, e assim por diante. Que no final é k, né? Ou x, k. E eu posso ir repetindo isso. E vou sempre tirando uma variável, né? Sempre diminuindo em uma variável, e vou repetindo até todo mundo ficar com tamanho 3. Tá? E aí, bom, o que a gente tem que se convencer, que eu vou deixar para vocês se convencerem em casa, é que dá para fazer síntese polinomial. Tá? Então, dá para ver que o tamanho disso daqui total não vai crescer muito, tá? Se você contar o número de literais, né? Vamos medir o tamanho da fórmula pelo número de literais. Isso daqui vai ser basicamente 3 vezes o número de literais da cláusula original. A gente viu que quando só tinha um, era no máximo 12 vezes o tamanho da cláusula original. E quando tinha 2, bom, eu tinha 2, agora eu fiquei com 2 de 3, então vai ser no máximo 6 vezes a cláusula original. Então, a gente sempre consegue construir uma fórmula equivalente com uma quantidade de literais total, que é no máximo um polinômio no número de literais da cláusula original, e eu consigo fazer esse tempo polinomial. Tudo bem? Eu não vou escrever esses detalhes, porque o tempo está acabando. Na próxima aula, a gente vai fazer redução para outros problemas, tá? Outros problemas que não têm a ver com fórmulas lógicas, e aí, pelo menos para um deles, eu vou escrever a resolução de forma mais completa. Então, o que a gente fez foi, a gente mostrou que SAT pode ser reduzido em tempo polinomial para 3 SAT. Tá? Para isso, o que a gente mostrou? A gente mostrou que tem uma transformação. Essa transformação tem que satisfazer alguns critérios. O primeiro tem que ser feito em tempo polinomial. E ela mapeia sim para sim. Ou seja, essa instância original era uma instância sim, a instância que a gente construiu é uma instância sim, e mapeia não em não. Tá? Então, a rigor, eu não fiz isso aqui direitinho, mas a rigor a gente tem que fazer. Suponha que a instância de SAT original era uma instância sim. Tá? Então, existe essa atribuição. Então, a gente tem que mostrar como que a gente constrói a atribuição da instância de 3 SAT que a gente construiu para mostrar que ela é sim também. Agora, suponha que ela seja não. Tá? Como é que a gente mostra que não implica no não?
Às vezes é mais fácil, se isso aqui é A, B, mostrar que A implica em B, às vezes é mais fácil mostrar que não B implica em não A. Ou seja, mostrar que o sim da segunda cláusula implica no sim da primeira cláusula. Tá? Então, em geral, é isso que a gente vai fazer. Ao invés de mostrar que o não da primeira implica no não na segunda, é mostrar que o sim da primeira implica no sim da segunda e é contrapositiva. Do não implica no não, né? Que o sim da segunda implica no sim da primeira. Tá? A gente vai fazer isso com mais calma nas próximas aulas. Eu só acho que não vale muito a pena perder tempo para o exemplo do 3-SAT, porque ele é muito parecido com o SAT, tá? Então a gente vai fazer isso para uns problemas que a gente vai transformando um problema de lógica num problema de grafos, por exemplo. Beleza? Uma pergunta, Vinícius. Então, com essa demonstração, a gente já poderia provar que 3-SAT é NP difícil, então. Isso, a conclusão aqui é essa. 3-SAT é NP difícil. Show. E ele também é NP completo, né, professor? Ele é NP completo porque o mesmo argumento de que SAT pertence a NP vale para mostrar que o 3-SAT pertence a NP, né? É exatamente o mesmo argumento. Você pega a atribuição igualzinho, verifica a fórmula por fórmula igualzinho. Nesse caso, é trivial mostrar que ele está em NP porque ele é realmente um caso particular do SAT, né? O conjunto de instâncias de 3-SAT é um subconjunto do conjunto das instâncias do SAT e a pergunta é a mesma, né? Então, ele também é NP completo. Bom, vou encerrar a gravação aqui.